Como é que se aprende com as derrotas, com o percalço? Não conseguimos entregar. Como é que se aprende? Primeiro, assumindo responsabilidade. Se continuamos a atribuir a outra responsabilidades que são nossas, do tipo, não, mas o juiz, não, o governo taxou, não, a China não cresceu, desculpa. Nós temos alguma parcela de responsabilidade. E se não assumirmos nossas responsabilidades, nunca vamos entender as verdadeiras razões pelas quais perdemos. Não, o professor não deu bem a matéria, por isso não foi bem, desculpa. Alguma nós temos. Assumam responsabilidade. Aprender com os próprios erros, porque a gente fica aprendendo com os outros. É muito bom aprender com os outros, mas nós vamos errar. E temos que aprender. O ideal seria aprender só com os outros, mas não vai acontecer. Faça aquilo que é certo, não aquilo que é conveniente. Isso era o que está na minha cabeça. Minha cabeça permanentemente. E seja resiliente. Essa questão de ser resiliente, porque nós perdemos a 4 pontos de um ouro. Quase fui demitido, obviamente, que uma prata olímpica no Brasil é algo para o voleibol complicado e tal. Mas nós precisamos resistir àquilo. Como resistir àquela frustração gigante? E continuamos trabalhando. E eu criando, fazendo. Me perguntam muitas vezes qual foi a decisão mais difícil que eu tive que tomar. As pessoas imaginam, quem acompanha o voleibol há algum tempo, porque houve realmente um corte que eu tive que fazer, e as pessoas diziam, naquele momento, eu cortei um grande jogador, Ricardinho. E as pessoas começaram então a me questionar. Não, botou o filho dele, nepotista, Bernardinho? Não, esse cara não dá. Tal. Vocês acham que se eu tivesse tomado uma atitude tão, como a imprensa quis fazer crer, tão injusta, incorreta, incoerente, parcial, o restante da equipe teria continuado a lutar por mim por tantos anos, eu me aceito como líder? Ou teria me rifado na condição de líder? E quando eu comunico o corte, eu pergunto, alguém quer falar alguma coisa? E alguém levanta a mão e fala, patrão já sabem quem é, o Sérgio Cadinho. Ele falou, se eu não tivesse feito nada, eu estaria pé da vida com você, que já esperavam que eu fizesse alguma coisa, porque estava vendo transgressão de valores. Isso não é uma avaliação de caráter. Os nossos valores são time, integridade, time, trabalho extremo, treinamento. Você não quer mais fazer parte de um time, não quer trabalhar com dedicação, com muita intensidade, não serve para o nosso time. Portanto, tive que fazer aquilo que era difícil. Era o dilema cultura, nossos valores e desempenho. Ele entregava, mas não estava dentro da nossa cultura. E eu tomei a decisão de privilegiar o time e a cultura, para que a gente pudesse subsistir nas batalhas seguintes. 16 anos depois, eu cheguei à seguinte conclusão, que o vencedor é apenas o perdedor que tentou mais uma vez, não desistiu, seguiu em frente. Tentou de novo, assumiu responsabilidades, aprendeu. E é uma lição muito interessante de um almirante chamado Mark Raven, que foi comandante dos Navy SEALs, que é a 10ª lição de Mark Raven, que ele diz o seguinte, quando ele se alista para se tornar um Navy SEAL, é tão difícil se tornar um Navy SEAL, é um processo complicado, 150 jovens se alistam, 30 e poucos concluem o curso. Praticamente 130 desistem de se tornar Navy SEALs. Como é que se dá essa desistência? Há um sino no pátio central, o jovem vai lá e bate 3 vezes o sino, ele então desistiu de se tornar um Navy SEAL. Quem aqui nunca pensou em desistir? Em algum momento pensamos em desistir? Não vai dar, não vou conseguir. Né? Nós vamos encontrar sinos na nossa caminhada. E a mensagem é, nunca toquem o sino. Se tocarem o sino, vão se arrepender. No esporte a gente usa muito o pensamento de que pain is temporary, pride is forever. A dor é temporária, vamos sofrer, mas o orgulho de não ter desistido, de ter tentado, tal, será para sempre. E é o que nós tentamos fazer. E nós não podíamos desistir naquele momento. Havíamos perdido 2 partidas na fase. O jogo mais tenso da minha carreira, me perguntaram, qual foi o jogo mais tenso da sua carreira? Eu tenho que fazer um esforço danado, eu sou um cara tão tranquilo, não lembro dos jogos tensos, mas enfim. Foi o jogo contra a França, em 2016. Nós havíamos perdido 2 partidas na fase de classificação, a França também. Quem perdesse aquela partida na fase de classificação, voltaria para casa em 9º lugar. Se nós tivéssemos perdido aquela partida e voltado para casa em 9º lugar, não estaria falando com vocês aqui hoje. Estaria ali perto do Corcovado, também eu, né? Aqui já é Bernardinho, que ia me classificar. Em 9º lugar no Rio de Janeiro, uma seleção com tantas expectativas positivas, não ia dar certo. Mas o fato é que aquela partida nós vencemos e seguimos em frente. E aquele foi o momento decisivo onde nós não tocamos o sino e fomos um time antes de qualquer coisa. E talvez, com a geração menos talentosa, em comparação ao primeiro, é uma boa geração, mas não se compara em talento ao primeiro. Essa foi a mais resiliente. A mais resiliente. Criticada, duvidada, e não venceu porque tinha mais talento. Ela venceu porque determinação, treinamento extremo e um propósito. Eles queriam provar que eram dignos representantes de um esporte vitorioso. E conseguiram, na situação mais extrema, que é jogar em casa, sob pressão, com toda a imprensa em cima e tal, e realmente foi o momento mais difícil que eles souberam resistir a isso. Lembre-se de uma coisa, valores, cultura, propósito. Mas lembrem-se que o líder é o guardião de valores. Certamente, na empresa, nós temos valores da empresa, muitas vezes está lá exposto, às vezes está em algum lugar. Em casa, nós vamos botar na porta de casa os valores. Nós temos filhos adolescentes,
Nós negociamos permanentemente. Eu tenho uma filha de 17 anos, amigo de alguns dos nossos alunos que estão aqui, negocio muito com ela, estou pensando em fazer direito agora para melhorar a minha capacidade de negociação, que eu estou perdendo sempre, mas estou tentando negociar. A gente negocia, né, que horas podem voltar, onde elas podem ir, e tal. Mas não negociamos integridade, respeito. Isso não se negocia, são os valores. O líder é o guardião desses valores. Para que a gente possa ter realmente a cultura, a força da nossa empresa, do nosso projeto, da nossa estrutura. E eu queria fechar passando um vídeo, né, e falar um pouquinho da importância do esporte. Ok. Eles estavam relativamente tranquilos, até que a bandeira começa a subir. Ou seja, e aí eles começam a se derreter um pouco. Só um pouco. E aí tem 2 lances finais. E agora o último ponto. O que há de informação nesse ponto, eu não vou ter tempo para explicar, para mostrar um pouco o que nós fazemos. Eles partem antes e terminam. Contra todos os prognósticos, uma geração que era tida como derrotada, não como um valor de uma campeã olímpico, ela consegue, contra todos os prognósticos, sem desistir, sendo resiliente e sendo um time, mais do que nunca, vencer a competição mais difícil que nós, né, podemos enfrentar. Eu tenho certeza que vocês todos lá torceram muito por nós, eu agradeço. Obrigado, prazer.